Você pode montar o quarto mais lindo do mundo. Pode comprar roupinhas, carrinho, sling, babá eletrônica, bomba, cômoda, poltrona, nicho, kit berço e até organizar tudo por cor. Mas deixa eu te falar uma coisa com muito amor e muita verdade. Nada disso garante um pré-natal de excelência. Nada disso impede uma cesárea sem indicação. Nada disso protege você de uma assistência ruim no parto. E nada disso prepara você, de verdade, para o puerpério real. E eu digo isso porque eu vejo com muita frequência gestantes extremamente ocupadas com enxoval, com reforma, com mudança, com obra, com um quarto do bebê. Gente, do jeito que eu vejo mulher grávida construindo, reformando, ampliando casa, eu deveria abrir uma construtora para vender contratos à parte sobre estrutura, casa e quarto de bebê. Brincadeiras à parte, mas isso merece uma grande reflexão. Seu bebê precisa de muito pouco para esse início da vida. Agora você precisa de informação certa, de direção, de mapa, de clareza, para saber o que é prioridade. Você pode até ir a Macrobaby fazer o seu enxoval, pode passar horas colocando coisas no carrinho da Amazon, do Mercado Livre, comprando até o que você não precisa. E eu sei, porque isso é uma delícia, eu adoro comprar. Mas o foco central precisa ser outro. O foco é a sua gestação e ela precisa ser segura. Um pré-natal de excelência, um parto seguro, uma amamentação bem estabelecida, um planejamento para viver o puerpério nas melhores condições possíveis para a sua saúde física e mental. E hoje eu quero provocar você a refletir aqui comigo. Será que 40, 41 semanas são tempo suficiente para aprender o mínimo que você precisa viver uma maternidade com mais segurança e autonomia e menos caos? Porque a mulher, ela está inserida numa sociedade onde ela precisa dar conta de tudo, do trabalho, da casa, casamento, família, vida social, a carga invisível da casa, né? E vocês precisam concordar comigo que nessa balança o peso ainda cai muito mais sobre a mulher. Fora que os profissionais, ou que se dizem profissionais de saúde, vendem soluções milagrosas. Super bebês, autonomia do sono desde o primeiro dia, desenvolvimento precoce, neurológico, emocional, garantido, como se existisse um atalho para tudo. E aí a mulher engravida e ela entra numa névoa, sem saber para onde olhar, sem saber o que realmente é prioridade, sem saber o que realmente é normal, o que é esperado, o que precisa de observação, quando e como agir, sem saber se ela está exagerando, sem saber se está deixando passar algo que seja importante. E é exatamente por isso que hoje eu vou te mostrar 4 situações muito importantes que toda gestante deveria saber ainda na gestação. Se você é gestante de primeira viagem, essa aula pode mudar completamente a forma como você vai atravessar esse mar. Sejam muito bem-vindas aqui ao Materclass, essa escola para gestantes e mães de primeira viagem. A ideia aqui é transformar a informação em segurança, porque quando uma mulher entende o que está acontecendo com o corpo dela, com a gestação dela, com a assistência que ela vai receber, ela deixa de viver tudo com medo e começa a caminhar com mais segurança e autonomia. O Materclass, ele nasceu com um propósito muito claro, que é ensinar vocês, mulheres que estão vivendo a maternidade pela primeira vez, entenderem o que realmente importa na sua gestação, no seu parto, no nascimento, no puerpério, com o bebê. Porque o que mais gera medo não é só o que acontece, é não entender o que está acontecendo. Quando a mulher não entende, ela entra numa névoa da confusão. Cada pessoa fala uma coisa, cada vídeo diz outra, cada experiência vira regra, cada opinião vem carregada de certeza e de repente aquilo que deveria ser compreendido com calma vira um grande campo minado da dúvida. Mas quando você entende o processo, o medo vai diminuir, eu garanto para você. A clareza vai aumentar e a confiança vai aparecer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Thaís Lima, enfermeira obstetra há mais de 15 anos. Onde eu acompanho mulheres durante o pré-natal, o acompanhamento de parto hospitalar planejado, o acompanhamento de parto domiciliar planejado, cuidados com bebês, puerpério. E depois de tantos anos na assistência, eu percebi uma coisa muito clara. A maioria das mulheres se prepara muito para comprar, mas se prepara pouco para discernir.
Sabe o preço do carrinho, mas não sabe a taxa de cesárea do médico, sabe qual é o berço que quer comprar, mas não sabe se o pré-natal está sendo bem conduzido, sabe qual maternidade acha linda, mas não sabe se aquele lugar respeita a fisiologia do parto e os direitos básicos de uma mulher. E quando você não entende esse processo, qualquer sensação parece muito perigosa. Qualquer fala de profissional parece uma verdade absoluta. Qualquer pressão familiar parece orientação e qualquer medo vira uma urgência. Aqui eu vou ensinar você, mãe de primeira viagem, a cuidar do seu bebê com segurança e autonomia. Mas antes de cuidar do bebê, a gente precisa proteger você, mulher, a sua saúde, antes de você parir o seu bebê. Se você está grávida, pretende ter um filho um dia ou conhece uma mulher que precisa ouvir isso, curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe essa aula com outras mulheres. Me dá esse benefício da dúvida, porque informação segura muda completamente a experiência do nascimento. Assuntos como esses nós deveríamos discutir em pautas antes da gravidez, numa conversa madura com o parceiro, com a família, com as amigas, com o seu médico ginecologista, com a sua rede de apoio. Mas na prática, a maioria das mulheres só começa a pensar nisso quando a gestação já está acontecendo. E eu não quero trazer culpa a partir disso, até porque essa culpa não é sua. Essa culpa é nossa, é da sociedade que não nos prepara para esse planejamento, que não nos prepara para um diálogo seguro, para alinhamentos e expectativas. A mulher engravida e de repente precisa decidir tudo sem um mapa. E quando a mulher entra nessa travessia sem mapa, vão surgir diversos invasores ou ladrões do maternar, que vem roubar a sua clareza, que rouba a sua confiança, a sua estabilidade, a sua sustentação. Com isso, a sua serenidade vai embora. E o que eu quero fazer aqui hoje é exatamente o contrário. Eu quero te mostrar um caminho, uma espécie de mapa que te traga clareza, confiança e direção. Então, bora, sem mais delongas, vamos falar sobre essas 4 situações? A primeira coisa é a escolha do profissional para você ter um pré-natal de excelência. Essa ideia que temos muito enraizada na mente de que você precisa ficar com o seu ginecologista, que te acompanha desde a adolescência, porque sua mãe vai nele, porque ele botou você no mundo, porque ele cuida da família há gerações, isso é muito comum, principalmente em cidades do interior. Aqui na minha cidade isso é muito comum. E eu não tô entrando no mérito da idade, tá? Porque você pode sim ser um profissional mais velho e ser de excelência. Eu, por exemplo, tenho 20 anos de formada. Desde que esse profissional não tenha parado no tempo, desde que esse profissional evolua junto com a medicina, junto com a ciência, com as boas práticas, o problema não está na idade do seu médico. O problema é a assistência ultrapassada que ele pode estar aplicando em você. E realmente não está fácil achar um pré-natalista de excelência, seja no plano, seja no sistema público, seja até no particular. Mas uma dica que eu te dou aqui com muita segurança é: olhe com seriedade para o acompanhamento com uma enfermeira obstetra. O Ministério da Saúde reconhece que o enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco, conforme os protocolos e as organizações de serviço. E no cuidado da gestante, no acompanhamento da atenção primária, é feito pela equipe multiprofissional, como enfermeiras, médicos, e havendo compartilhamento com a equipe especializada quando há riscos. Então, eu não vou puxar a sardinha para o meu lado, tá, gente? Mas eu tô trazendo aqui uma realidade. Nós, enfermeiras obstetras, estudamos profundamente fisiologia, rastreio, protocolo, exames de fatores de risco, condução de pré-natal de baixo risco, a identificação precoce de problemas. No baixo risco, a assistência pode ser conduzida exclusivamente por uma enfermeira obstetra. Já no alto risco, essa assistência precisa ser compartilhada junto ao médico e à equipe multi. E eu vou te dizer uma coisa com muita autoridade. Nós, enfermeiras obstetras, obstetrizes, identificamos, diagnosticamos diversos problemas na gestação que muitas vezes, ou na maioria das vezes, passam batido em consultas rasas com obstetras. Mulheres chegam até mim sem curva glicêmica, sem investigação adequada, sem pedido de ecocardiograma fetal, sem orientação prática, sem plano. Um pré-natal raso não é cuidado, é um ritual vazio. E eu não estou aqui para gerar pânico desnecessário em você. Eu estou aqui para proteger a sua saúde, para despertar você
para o conhecimento. Porque nós não estamos falando de um carro, de uma bolsa, de um celular. Eu estou falando da sua vida, estou falando da vida do seu bebê. E uma frase que eu escuto muito nos meus atendimentos, tá? Se eu soubesse disso antes, eu teria feito diferente. Então, aqui você não vai passar por isso. Pré-natal não é burocracia. Pré-natal é o que protege a sua vida antes da urgência acontecer. Guarda essa frase. Você não precisa de um nome famoso, você precisa de um profissional de excelência. A segunda coisa que eu tenho para falar aqui para você é sobre buscar, é sobre você saber as taxas de cesárea do seu médico, se for particular ou convênio, e se for do Sistema Único de Saúde, você buscar as informações da instituição que você pretende parir. Isso aqui é um divisor de águas, porque mostra o quão segura ou não você estará na assistência ao parto. Quanto mais alta é a taxa de cesárea, maior é o risco de você ser submetida a intervenções desnecessárias, incluindo uma cesárea sem indicação. E essa história de que, ele é meu médico há anos, eu conversei com ele me falou que o meu parto ele vai fazer. Gente, de verdade, não caiam nessa. Não, ele não está pensando em você de forma diferente. E eu falo isso porque eu vivo isso na prática. Paciente jovem que busca orientação, que lê, que estuda, que busca equipe, enfermeira obstetra, doula, pediatra, que se informa e ainda assim vai com o médico intervencionista, cesarista, porque a mãe muitas vezes quer que ela vá. E aqui vai um recado muito respeitoso para as avós. Talvez a sua experiência tenha sido positiva naquela época, mas hoje a sua filha, seu filho e sua nora estão construindo a história deles. A escolha sobre quem vai conduzir essa assistência precisa ser deles. A ANS garante à beneficiária o direito de solicitar os percentuais de partos normais e cesarianas que são feitos pelos hospitais e pelos médicos. E essa regra existe, gente, desde a resolução de 368 de 2015, justamente para dar mais transparência, ajudar a mulher a escolher melhor a sua assistência. Então, durante a gestação, visite hospitais. Peça os indicadores de cesárea. E eu digo mais, na instituição privada, peça os indicadores dos médicos plantonistas também. Se o seu parto será no SUS, procure as instituições com as melhores políticas de parto, com a cultura da humanização, com o respeito à fisiologia e ao direito da mulher. A lei do acompanhante garante que você tenha um acompanhante da sua livre escolha, desde o momento que você chega ao hospital até o momento da sua alta. E entre os pilares de uma assistência respeitosa, você precisa saber que está o protagonismo da mulher, ou seja, você ser a protagonista da sua história. Consentimentos para procedimentos de privacidade, liberdade de se movimentar, métodos não farmacológicos para o alívio da dor, redução das intervenções desnecessárias, contato pele a pele e a amamentação precoce. É um direito seu. Essas diretrizes são coerentes com políticas de humanização, com as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e tá cheio de hospital não realizando essa prática, incluindo também, gente, altas taxas de cesárea. Isso pode sinalizar um modelo assistencial mais intervencionista. Taxa de cesárea não é um detalhe, é a pista do tipo de assistência que provavelmente você vai receber. Quem não olha os números pode estar chamando de confiança o que na verdade é um costume. Me conta aqui nos comentários o que você está buscando na sua gestação, um parto normal ou uma cesariana? E eu não tô aqui para te julgar. A terceira coisa é saber as reais indicações de uma cesárea. Claro que você não precisa saber tudo, você não precisa se formar em enfermagem obstétrica ou ser uma obstetra para você se proteger. Mas é importante você estudar o básico, porque isso é uma forma de você não ser enganada. Exemplo disso que eu vejo diariamente nos meus atendimentos. Paciente foi diagnosticada com diabetes gestacional e o obstetra já diz no pré-natal que tem que fazer cesárea. Primeiro, diabetes gestacional não é indicação de cesárea. O que precisa existir é avaliação individualizada, controle de destro,
alimentação adequada, exercício físico 150 minutos por semana, controle de peso, avaliação do crescimento fetal e a gente fazer as definições de protocolo conforme a necessidade dessa mulher diabética. Tem mulher que vai controlar só com dieta, tem mulher que vai precisar de insulina, tem mulher que vai ter bebê grande, tem mulher que vai precisar de programar uma indução. Tem mulher que vai poder aguardar um pouco mais. Percebe a diferença? Como a gente precisa olhar para você como um ser individual e olhar suas necessidades? Nós olhamos o paciente de forma individual, guarda isso, não tratamos todo mundo de forma igual. Não é porque chegou 39 semanas que a gente vai tirar o seu bebê. Outro diagnóstico que muitas vezes engana a mulher e leva ela para a cesárea sem um raciocínio fino é a pressão alta. As síndromes hipertensivas da gestação é a maior causa de morte materna no Brasil e exige uma vigilância séria, um rastreio, conduta adequada. A avaliação ela precisa considerar a pressão seriada, sintomas, exames, sinais de pré-eclâmpsia, bem-estar materno e fetal. A lógica é a mesma, avaliar os controles pressóricos, pedir rotina de pré-eclâmpsia, entender em que protocolo você vai se encaixar e se você não entrar em um trabalho de parto espontâneo até o limite gestacional definido, né, para aquele caso, então a gente planeja uma indução. E não é um protocolo tirado de vozes da nossa cabeça, são protocolos desenvolvidos por instituições comprometidas com a ciência e a sua segurança. Presta atenção nessa história. Eu atendi uma gestante, essa é uma das centenas, dezenas de pacientes que eu atendo, que estava com uma pressão de 13,8 no meu consultório. Orientei o monitoramento e se nós tivéssemos mais um registro alterado a gente fecharia o diagnóstico. E foi exatamente o que aconteceu. Ainda depois eu descobri que no cartão de pré-natal da obstetra dela já havia registro de alteração de pressão. Nesse momento, aqui a gente tinha que ter entrado com medicação, que é imprescindível, coletar exames para rastreio da pré-eclâmpsia e nesse caso a obstetra disse que estava tudo bem, que não precisava fazer nada. Conversamos com a paciente, orientamos a coleta de exames, a necessidade da medicação, isso era uma terça-noite. No dia seguinte, logo pela manhãzinha, às 6 horas da manhã, ela entrou em contato com a gente dizendo que a pressão estava 14/10. Naquele momento imediato, encaminhei ela para o hospital. Chegando lá, a pressão já estava 16,10, depois subiu para 17,10. Foi indicada internação. Nesse caso, ela deveria ter sido sulfatada, que é uma medicação para proteção da mãe e do bebê. Isso não aconteceu. Deram simplesmente uma medicação para pressão. Foi internada, fizeram um ultrassom com Doppler veio normal, cardiotoco normal. A conduta mais adequada nesse caso é esperar a pressão baixar, né? Enquanto isso, se iniciar um protocolo de indução. Caso haja uma necessidade de fazer uma cesárea por conta disso, minimamente, se o bebê está bem, o Doppler no caso estava excelente, então a gente minimamente espera essa pressão baixar para colocar essa paciente para fazer uma cesárea. A cesárea é maravilhosa, eu não tô aqui para demonizar a cesárea, muito pelo contrário, ela salva a vida da mãe e do bebê, mas ela precisa de uma real indicação. Em que planeta se leva uma gestante para cesárea com pressão de 17/10? Sem antes estabilizar e avaliar criteriosamente, a não ser que esse bebê estivesse com risco dentro da barriga, então você corre o risco e faz a cesárea. Fora isso, você espera. Um paciente que vai internar no hospital para fazer qualquer tipo de cirurgia, se ele está com uma pressão alterada, essa cirurgia é suspensa até que essa pressão volte ao normal. Por quê? Porque existem riscos na anestesia, existem riscos de hemorragia pós-parto. E só para você saber, a hemorragia pós-parto é o segundo motivo de maior morte materna que nós temos. Então, olha quantos riscos essa mulher foi exposta. Então, quando alguém diz, vamos fazer uma cesárea que é mais seguro, você precisa entender, seguro para quem? Em qual contexto? Com base em quê? E é por isso que antes de falar em parto, nós precisamos falar de pré-natal seguro. Cada consulta de pré-natal funciona como uma triagem para a gente entender como você está, como seu bebê está, como sua gestação está evoluindo. Centenas de mulheres são enganadas todos os dias porque não tem esse mapa. Cesárea com indicação salva vidas. Cesárea sem critério aumenta riscos. O problema não é a cirurgia existir. O problema é ela virar resposta automática para tudo.
A quarta situação que eu quero aqui trazer para você é que você tem direitos, né, à assistência ao parto e também passa a ter direito à informação com relação ao planejamento financeiro e muitas vezes jurídico. Aqui na minha cidade, os diretores das instituições privadas, eles nos adoram, né? Porque nós orientamos nossas pacientes sobre isso e damos o caminho, o mapa, o passo a passo, como conseguir os direitos que lhes são garantidos. A imensa maioria das mulheres não sabe desses direitos e também nem sabe por onde começar. Se o seu plano não te oferece atendimento com enfermeira obstetra, muitas mulheres podem buscar assistência particular e elas devem sim solicitar um reembolso. O que você precisa entender com clareza é o seguinte: a ANS garante transparência sobre as redes e as taxas de cesárea e parto normal, e isso ajuda a fundamentar as escolhas e os pedidos. O reembolso, ele pode até ser integral, mas não necessariamente automático a qualquer situação. Ele depende do contrato, da cobertura, da rede disponível e de caso concreto quando a operadora não garante atendimento devido, né? A discussão ela pode evoluir para um reembolso, inclusive integral, em algumas situações muitas vezes com necessidade de um apoio de um advogado. Então a forma mais responsável de orientar você é que se você deseja um parto com equipe específica, particular, peça previamente ao plano as regras de reembolso. Peça também os indicadores da rede credenciada. Documente a sua intenção, formalize tudo. Você pode pedir aos profissionais envolvidos no parto uma carta, né, um documento com a prévia do reembolso para enviar para o plano. Eu faço isso sempre. O plano faz a devolutiva informando valores e condições. E também é muito importante incluir nessa solicitação os dados da assistência disponível e o fato de que você busca uma assistência alinhada ao parto normal e a realização da cesariana apenas quando houver uma indicação real. Se houver uma negativa do seu plano, né, se for indevido, você, quanto beneficiária, pode abrir uma denúncia junto à ANS. E aí a agência da ANS, ela possui vários mecanismos, né, de intermediação e esse conflito junto à operadora. Agora, uma coisa que você precisa saber muito clara, não é porque você, mulher, tem convênio que ela entende os seus direitos, tá? E não é porque ela paga o plano que necessariamente você terá uma assistência adequada sem precisar questionar. Mulher desinformada entra no parto sem mapa. Informação não é luxo na gestação, informação é proteção. Você pode até ter convênio e ainda assim não conhecer os seus próprios direitos. Percebe o que acontece com essa mulher? Primeiro ela entra numa névoa da confusão, cada pessoa fala uma coisa, cada vídeo diz outra, cada experiência vira regra, depois vem essa ventania de palpite, de família, internet, opinião demais, direção de menos. E aos poucos você vai se perdendo, vai perdendo a sua confiança, a sua estabilidade, vai se culpando, você vai se sentindo pequena diante de tantas situações. Mas por quê? Porque você não foi orientada de forma correta. Consulta de pré-natal que você entra só para ver exame, ver pressão e ir embora, não é consulta. Muitas vezes você pode estar até cercada por pessoas à sua volta, mas não se sentir apoiada. E se você não entende o que é esperado dessa fase, então você vai se revoltar, inclusive. Começa a lutar contra a sua própria realidade. E aí acaba procurando soluções mágicas, atalhos, controle instantâneo. Só que a maternidade, ela não vai ser atravessada com mágica. A maternidade se atravessa com direção. E o que eu quero para você não é perfeição, não tem como garantir isso, porque o processo é humano. Mas aqui eu consigo garantir clareza, confiança, estabilidade, sustentação, serenidade. São esses tesouros preciosos que você precisa buscar. Hoje você aprendeu 4 situações fundamentais que toda gestante precisa saber ainda na gestação. A primeira, escolha do profissional, a qualidade do pré-natal mudam o seu destino.
A segunda, você precisa conhecer a taxa de cesárea do seu médico, da instituição, as visitas nos locais que você pretende parir. A terceira, nem todo diagnóstico indica uma cesárea, o que protege a avaliação individualizada. A quarta, você precisa entender os seus direitos, assistência disponível e como funciona a questão do reembolso e da documentação do seu plano de saúde. Muito obrigada por você investir seu tempo aqui comigo. Conhecimento é autonomia. Mas, mais do que isso, conhecimento é direção. Para que você não atravesse essa fase no escuro. Se essa aula te ajudou, me dá o benefício da dúvida, curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal, conta aqui para mim nos comentários. Você sabe a taxa de cesárea do seu médico ou da maternidade que você escolheu? Toda segunda-feira eu tô aqui no Materclass no YouTube, toda quinta estou no Instagram, nossa live do Materchá. Todos os dias tem conteúdo nas redes sociais, conteúdos práticos. Obrigada por você que chegou até aqui. E eu te encontro na próxima semana em mais um episódio do Materclass.